o médico, o oncologista especialmente, tudo que a gente faz, a gente precisa ter muito dado científico. Sim, com Né? Eu preciso certeza. sempre estar baseado na literatura médica confiável. E esse foi um dado confiável, tá? Então, tudo que a gente viu na ASCO, que a gente traz para cá, é com essa segurança de que a gente está falando de dados confiáveis. Olá, sejam todos muito bem-vindos a esse terceiro episódio do nosso videocast Horizonte da Saúde, que traz conversas com especialistas que participaram do Congresso Anual da Sociedade Americana de Oncologia Clínica, a ASCO 2024, que foi realizada entre os dias 31 de maio e 4 de junho na cidade de Chicago, nos Estados Unidos. Essa reunião é muito reconhecida, por estabelecer novos padrões de cuidados com pacientes oncológicos. E neste ano, a ASCO reuniu os maiores especialistas do mundo em torno do tema A Arte e a Ciência do Tratamento do Câncer, do Conforto à Cura. Neste terceiro episódio, nós temos aqui o oncologista clínico, Dr. Leandro Ramos, com o tema Câncer de Mama. Doutor, seja muito bem-vindo. Obrigada por estar aqui com a gente. Obrigado, Elisa. Alegria grande estar aqui com vocês, podendo partilhar um pouquinho do que houve na ASCO 2024 sobre câncer de mama. Vamos começar trazendo uma visão geral sobre o câncer de mama? Elisa, sim, a ASCO, como você disse, é um simpósio americano mais importante da nossa área, podemos chamar assim. E todo ano, o conhecimento, incrível como nos últimos anos a gente tem aumentado um volume muito grande em termos de conhecimento, principalmente no contexto de câncer de mama. Porque câncer de mama, como a gente sabe, é o tumor, é a doença maligna, é o câncer mais comum nas mulheres. Sim. Né? E isso faz com que existem muitos estudos, muitas pesquisas são feitas com relação a toda a fase do câncer, desde a prevenção, né, desde também dos melhores diagnósticos, como que eu aprimoro o meu diagnóstico. Então, por exemplo, como é que eu melhoro a análise molecular, a análise genética, também como eu faço, os estudos mostram também novos equipamentos de mamografia, de métodos de imagem, até chegar nos remédios, né? Nos quimioterápicos, nos imunoterápicos, nos medicamentos orais. Então, realmente, esse ano foi um ano muito importante. A ASCO trouxe muitas novidades para a gente no contexto do câncer de mama. Vamos começar falando, então, dessas análises genéticas, moleculares que o senhor disse, né? Hoje em dia, nós trazemos muito a questão da inteligência artificial. Então, quais são os impactos ali, né, dessa tecnologia sobre esses estudos? Quando a gente fala assim, câncer de mama é uma doença muito heterogênea. Dentro desse nome, eu tenho doenças distintas. E que, para que eu entenda a história natural daquela doença em específico e qual o melhor tratamento, eu preciso saber muito bem que tipo de câncer de mama que é esse. E, atualmente, a gente dispõe de alguns exames importantes. A biópsia, né? Eu faço uma biópsia. Da biópsia, eu gero um outro exame que chama imunohistoquímica. A imunohistoquímica é o que hoje eu uso para poder determinar qual o cenário de câncer de mama que aquela paciente em específica tem. Se é um luminal, se é um HER2 superexpresso ou se é um triplo negativo. Esses nomes são comuns para a gente, sabe? Os pacientes que estão lidando Sim, com isso assusta, também, né? Assusta um pouco. Mas cada vez mais, né? Esse ano foi um deles, a gente tem descoberto armas mais potentes e melhorando cada vez mais os tratamentos. Mas antes disso, como você disse, a inteligência artificial, ela veio com uma força enorme para poder nos ajudar, como se diz, a categorizar melhor aquela doença. Eu realmente estou tratando o quê? É um triplo negativo? É um luminal? Isso é muito importante, coisa que a gente tinha alguma dificuldade antes. Com os métodos normais que a gente tem de imunohistoquímica, eu tenho algumas falhas para isso. Mas a inteligência artificial, junto com a análise molecular e genética, melhorou demais. Então, hoje eu consigo reconhecer realmente que tipo de doença é aquela. E, a partir daí, fazer o tratamento adequado para aquela paciente. E é mais rápido? Olha, sim, a gente tem os tempos, né? Desde quando a gente faz a biópsia,
o próprio ato mesmo de fazer a biópsia, para ficar pronto esse material do anatomopatológico e para a imunistoquímica tem melhorado muito. E a ASCO, ela traz, pelo que a gente tem visto aqui, uma perspectiva muito positiva, né, para toda a comunidade médica, para os pacientes também. O que o senhor notou na área, né, do câncer de mama, que foram, assim, avanços, achados, estudos muito interessantes? Eu ia dizer o seguinte, como a gente está conversando, nesses 3 grandes cenários, né, que nós conversamos, teve avanços nos 3 cenários. Mas se você me perguntar assim, qual dos 3, eu falo que o luminal, aquele cenário que a gente tem receptor hormonal positivo e o HER2 negativo, esse sim, esse que é o maior número, né, a maior parte das mulheres que têm câncer de mama estão dentro desse contexto. E nesse cenário, a gente teve ganhos, a ASCO trouxe ganhos. Ela trouxe estudos importantes que me norteou a novos remédios, entende? Remédios que eu tinha dúvida se funcionava num determinado cenário do câncer de mama luminal, e a ASCO sedimentou que funciona. Clareou, Que então. clareou. E trouxe para o meu dia a dia, entende? Aqueles estudos que ainda davam dúvidas, a ASCO não. Um desses estudos, por exemplo, ele chamou pós-Monarch. Um estudo Conta pra pós-Monarch. gente. O estudo pós-Monarch, ele avaliou se um remédio específico, chama abemaciclib, que é um remédio que tem se mostrado muito eficaz nesse cenário de doença metastática, de câncer de mama já um pouco mais avançado. E ele foi também incorporado, através desse estudo pós-Monarch, numa etapa posterior, né? Aquela paciente que teve o câncer de mama, a doença progrediu, tá? A gente começou um tratamento nesse contexto de primeira linha de doença metastática, a doença progrediu. Eu tinha dúvidas, o que eu faço depois disso, né? Esse pós-Monarch trouxe uma informação, clareou ali. Ô, Leandro, você pode usar o abemaciclib também nessa indicação, porque ele trouxe benefício. Esse Você entende? estudo, então, trouxe uma segurança, né? Um dado assim, o médico, o oncologista especialmente, tudo que a gente faz, a gente precisa ter muito dado científico, Sim, com né? Eu preciso certeza. sempre estar baseado na literatura médica confiável. E esse foi um dado confiável, tá? Então, tudo que a gente viu na ASCO, que a gente traz para cá, é com essa segurança de que a gente está falando de dados confiáveis. E a gente percebe, assim, do lado de cá, né, mesmo a partir de um ponto de vista mais leigo, o seu ânimo, né, de trazer esses resultados para cá, assim. A gente vê que existe um ânimo, uma vontade de aplicar isso o quanto antes, né, Sim, doutor? outra coisa muito importante que a gente precisa também comentar, que cada caso é um caso diferente, portanto, o médico oncologista tem que ter muito critério, né, para poder indicar ou não determinados remédios. Então, para usar essa nova informação, um oncologista específico tem que falar, ó, você se enquadra nesse estudo. Ó, você não, tem Ah, outros estudos que são melhores para você do que esse. Tá? Então, me traz muita alegria mesmo, mas assim, sabendo que cada cenário é um cenário, cada caso é um sim. caso. E quais são os pontos ainda um pouco nebulosos, vamos dizer assim, não tão clareados ainda, né, que precisam mesmo de mais estudos, que o senhor sentiu? Olha, então, como a gente falou, nesse contexto do câncer de mama com receptor hormonal positivo e uma proteína específica que chama HER2, essa proteína, quando ela está positiva, ela confere uma maior agressividade às células. São células mais agressivas, mas, por outro lado, também são células que respondem melhor a um tratamento em específico, que bloqueia esse HER2. Eu acho que nessa ASCO, nesse cenário de HER2 superexpresso, eu gostaria de ter visto um pouco mais, tá? Um pouco de mais dados que nos mostrasse assim, novas drogas ou novas indicações dos bloqueios de HER2 que a gente já tem. Tem uma droga nova que chama datotrastuzumab, que sim, talvez mostrou um pouquinho de eficácia, mas a gente vai ter que esperar um pouquinho mais para poder usá-la, tá? Isso aqui é um outro cenário super interessante também, Sim. que a gente está descobrindo, e a ASCO está começando a abrir esse cenário para a gente no contexto de câncer de mama. A gente fala de biópsia líquida, de a pesquisa
O nome técnico é ctDNA. É uma pesquisa de DNA tumoral no sangue circulante. Como é que Então, funciona? por exemplo, como é que hoje eu tenho os meus fatores prognósticos para poder definir se aquela paciente vai melhor ou vai pior com aquele tratamento? São exames de imagem, né? Eu faço um exame de imagem, vejo uma tomografia, vejo se tem alguma lesão fora da mama, no pulmão, no osso, no fígado, e alguns exames de sangue, alguns marcadores tumorais que são enzimas que são produzidas na corrente sanguínea, que são muito inespecíficos. Então, eu vou fazendo o tratamento oncológico e vou acompanhando isso. O exame de imagem, aqui um exemplo, tem uma lesão hepática, digamos assim, uma metástase hepática. Eu vou fazendo os exames e vou acompanhando aquela imagem para ver se a metástase hepática vai diminuindo com o tratamento que eu estou usando, né? Vou te ser sincero, hoje em dia, no início do tratamento, a gente está tendo boas respostas, viu? Os tratamentos são eficazes. Mas esse é um método que me deixa passar algumas informações importantes da imagem. Hoje a gente está colhendo sangue e pesquisando no sangue se tem algum DNA de células tumorais circulantes, Olha só. né? Então, eu já estou começando a mudar. Ainda é inicial, eu não consigo usar ainda na minha prática clínica essa pesquisa de células tumorais circulantes. Mas isso, acredito que nos próximos anos, os estudos vão aprimorar e a gente vai incorporar isso também à nossa prática clínica. E eu vou começar, então, a fazer pesquisa desse DNA no sangue para ver se o meu tratamento está adequado. Ao invés de ficar usando só imagem ou exames de enzimas sanguíneas, eu vou conseguir ver se tem célula tumoral no sangue. Isso é muito mais precoce. Então, eu consigo intervir muito mais precocemente. E outra coisa, eu consigo também estudar mais rapidamente aquele DNA para poder fazer uma pesquisa dele. Esse DNA de célula tumoral que está aqui circulante, qual o melhor remédio que eu posso usar para ele, né? Então, essas informações vão potencializar muito, né, o melhor benefício na indicação, na escolha e na eficácia dos remédios que a Com gente for usar. certeza. E eu imagino também que os impactos sobre a qualidade de vida dos pacientes, das pacientes, né? Com esses avanços todos que a gente começa a ter nos nossos horizontes, né? Exato, porque aí me dá mais confiança, né, de que está dando certo. Não é só um exame de primeira geração que eu tenho de imagem, são exames moleculares, exames genéticos, e é acrescido também, como você falou antes, da inteligência artificial, que consegue, como se diz, que consegue pegar várias informações, né, nesse aprendizado de máquina. Eu vou dando para a máquina, várias informações que consegue consolidar numa só e trazer isso para mim, para o médico, para o pesquisador, para poder ver se, mais uma vez, se aquele é o caminho certo para aquela paciente em específico. Sim, a gente vai ganhando a partir de conversas como essa aqui. A gente tem trazido muito esse tema para cá, que a gente vai criando uma nova percepção sobre o acometimento do câncer, né? Hoje, se uma pessoa recebe um diagnóstico de câncer de mama, de modo geral, eu acredito que venha imediatamente o medo da perda da mama, de todo o processo de tratamento, a dificuldade, né? Enfim, é um diagnóstico muito duro. E a partir desses avanços, a gente vai mudando essa percepção. E isso possivelmente facilita o tratamento, né? Elis, certamente. Eu acho que cada vez mais a gente percebe que o conhecimento é importante, conhecimento para o paciente, né? O paciente que entende um pouquinho mais o que está acontecendo com ele em termos da doença, ou até mesmo antes mesmo, né? O que eu posso fazer para que eu não tenha câncer, né? Onde que eu Sim. busco essa informação? O que eu preciso fazer? É alguma atividade, alguma dieta? É isso. Então, quanto mais informação que a gente disponibilizar para o público leigo, assim, de qualidade, nossa, agrega demais, facilita demais. Hoje, você sabe muito bem disso, os pacientes já chegam para a gente, alguns deles, né, já sabendo. Mas sabendo, assim, pela internet, informações muito desconexas, Sim. né? Porque eles buscam informações em muitos locais. Aí chega para o médico explica, não, peraí, não é assim Calma. não. Vamos aqui passo a passo, né? Não é assim não. Deixa eu te explicar o que é que está acontecendo,
para que você entenda que é um diagnóstico difícil, mas um diagnóstico que ainda foi numa fase inicial. E sendo numa fase inicial, você tem uma possibilidade muito grande de cura, né? Então, a gente vai começar primeiro com a quimioterapia, não é com a cirurgia, igual você estava pensando, né? Então, esse entendimento, essa conversa, e quando o médico explica para o paciente realmente que aqueles tantos caminhos que ele buscou na internet, né? Existe um que é seguro, né? Aí a Isso coisa muda completamente a visão, né? muda, Impacta a família também, muda, com muda, certeza, né? muda. E ainda mais, né? Eles quando chega para a gente lá no Horizonte Oncomed, que tem toda uma estrutura adequada para isso, né? De um time multidisciplinar, não só o médico, mas também todo o contexto multidisciplinar, Vários profissionais de várias ajuda, áreas, né? ajuda. É muito Ajuda importante. muito. E quais devem ser os próximos estudos, doutor, na sua opinião, né? Olha, na ASCO também teve, a gente hoje, a quimioterapia é um tratamento que assusta, o nome assusta, Demais. né? E hoje, cada vez mais, a gente tem, a ciência que eu falo, tem aprimorado o como se diz, o desenvolvimento dessas quimioterapias, tá? Então, a gente tem um complexo, uma molécula, que é a combinação de quimioterapia com um anticorpo monoclonal, que eu vou te explicar o que é isso, Hum. tá? A quimioterapia, ela entra na corrente sanguínea e vai no corpo inteiro e atinge todas as células. Por isso que a quimioterapia é muito tóxica. A Por isso que pessoa cai se sente muito cabelo, né? mal. Porque atinge células do cabelo, células do sangue, imunidade baixa. Esse complexo novo, ele liga uma molécula de um anticorpo na molécula da químio, e esse anticorpo consegue identificar uma célula específica a ser destruída, a célula tumoral. Entende? Então, aquela molécula do anticorpo liga a essa célula tumoral específica, e a quimioterapia, então, que está ali acoplada, é liberada só na célula tumoral. Você entende? Como se fosse assim, se a gente pudesse fazer uma analogia, um cavalo de Troia. Sim. Percebe? Então, eu não mais disponibilizo a químio no corpo inteiro, Não é um ataque global, global. assim, né? Eu consigo levar a químio para aquela célula específica que precisa, tá? A gente chama isso, é um complexo anticorpo-droga, tá? E isso revolucionou também o câncer de mama. Então, hoje a gente consegue fazer quimioterapias mais eficazes e menos tóxicas. Então, nesse contexto, também teve um estudo muito interessante, que o nome desse estudo é o DEST-Breast de câncer de mama, DEST-Breast 06. Conta pra É o gente. DB, a gente dá como se fosse um apelido, é o DB06. Reduz um pouquinho ali para facilitar. Ele também muda um pouquinho a nossa prática clínica. A gente consegue, com esse estudo, com esses resultados que foram positivos, trazer esse complexo, tá? Esse mecanismo novo de ofertar quimioterapia mais precocemente para os pacientes. E antes desse estudo ser apresentado e a gente discutir sobre ele, eu só usava esse mecanismo lá na frente, depois quando a doença estava mais avançada. Certo. Hoje não. Esse estudo mostrou Adiantá-lo. que eu posso adiantar esse cenário, tá? E então isso também traz um impacto positivo para os nossos pacientes. E essa mesma tecnologia, a gente, né, todo remédio que dá certo, a gente tende a trazer ele mais precocemente, para linhas mais precoces. Então, eu espero que novos estudos do DB, do DEST-Breast 09, por exemplo, a gente consegue puxar esse remédio para linhas mais precoces, trazendo tratamentos eficazes cada vez mais, né, no cenário curativo. Disponibilizá-lo de forma mais ampla, né? E do ponto de vista curativo, né? Então, no meu ponto de vista, esse primeiro estudo que a gente falou desses pacientes com receptor hormonal positivo foi importante. Esse cenário que a gente tem o HER2, né, que é essa proteína que pode usar esse complexo, né, de anticorpo droga conjugado, foi importante também. E teve um outro cenário do triplo negativo que a gente aprimorou a indicação da imunoterapia. Então, realmente, a ASCO trouxe
trouxe para a É. gente bons dados, estudos confiáveis que espero que a gente logo consiga incorporar na nossa prática clínica. Com certeza, e nós vamos estar aqui acompanhando Boa, esse trabalho de vocês lá, boa, né, boa. esperando esses resultados. Doutor, muito obrigada pela participação aqui com a gente, pelas notícias, né, tão animadoras. Obrigado, fico muito feliz de poder partilhar com vocês essas boas notícias Que mesmo. bom. Nós vamos ficando por aqui, então, vamos encerrando esse terceiro episódio do Horizonte da Saúde. Nós teremos outras conversas muito animadoras, muito interessantes por aqui também. Fique com a gente, eu te espero no quarto episódio, hein? Até mais.